Então, sejam todos muito bem-vindos. Tenho o prazer de mediar esse papo aqui, né, sobre atenção primária à alta complexidade, então a jornada do paciente com dor crônica. Então, primeiro é uma honra tê-los aqui, ter esses dois médicos renomados, inseridos aí, teoricamente, em jornadas diferentes, e que algumas vezes são complementares, né, desse paciente musculoesquelético com dor crônica. Então, da APS à neurocirurgia. Então, colocar essas visões e entender essas sinergias será o nosso objetivo do webinar e poder refletir bastante a respeito disso. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer em especial os pacientes, né? Sem eles não haveria essa discussão. E outra que todos nós somos pacientes, né? Então, agradecer todo mundo que se inscreveu e que pôde estar presente aqui com a gente. Agradecer também os convidados por gentilmente aí ceder seu conhecimento, seu tempo para nós. E agradecer também aos meus sócios, aí, o Alexandre Biasoli e o Everton, por permitir que eu moderasse esse webinar. Então, eu me chamo Guilherme Knaven, eu sou cofundador da IS4 Saúde, sou fisioterapeuta e sou um apaixonado por esse tema, então tenho muito orgulho de poder moderar essa conversa. Então, um ponto importante que eu quero ressaltar antes de a gente começar é que tanto o Renato quanto o Vinícius são profissionais, né, com um vasto conhecimento, mas o que eu acho mais relevante é que eles têm a pele no jogo, né? Então, eles têm um skin in the game. Não são profissionais teóricos, são profissionais que estão inseridos na prática, são profissionais que consultam pacientes, né? Veem essas dificuldades no dia a dia e estão sempre buscando melhores caminhos e oferecer o melhor cuidado. Então, é um prazer ter vocês. Temos aqui, então, hoje o Renato Walsh, médico de família e comunidade, diretor médico da Amparo, médico do Hospital Sírio-Libanês e médico do Hospital Vila Nova Star. Então, Renato, se tu quiser falar algumas palavras, depois eu apresento o Vinícius aí. Do mudo aqui. Beleza? Obrigado, Guilherme. Cara, vocês da IS4 aí sempre trazendo boas oportunidades, boas discussões e pensando sempre fora da caixinha aí em soluções para a saúde, né, em discussões também de soluções para a saúde. É um prazerzão estar ao lado aqui dessa fera, o Vinícius Irado. A gente já se virou amigo aí nas redes, e pô, prazerzaço mesmo estar ao lado disso. Espero que eu consiga atender as expectativas, né? Me sinto agora estou numa situação complicada aqui, Guilherme. Pô, vou estar ao lado de uma fera dessa aqui. Sinto obrigado, né? Mas não, muito bom, cara, muito bom mesmo. Certeza aí que a gente vai conseguir fazer uma discussão muito qualificada. Legal, obrigado. Então, Vinícius Monteiro de Paula Guirado, é médico cirurgião, mestre em medicina preventiva pela Faculdade de Medicina da USP, é sócio-diretor da empresa Saman Copla, Guirado Medicina e Saúde, consultor na Cognos Med Consultoria em Saúde, neurocirurgião assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, pesquisador também da Faculdade de Saúde Pública da USP, e o último item que ele pediu para colocar aqui é que ele tenta ser um médico razoável, né? Então, obrigado aí, Vinícius, e seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Agradeço muito a vocês da IS4. É um imenso prazer estar aqui. Então, a minha principal mensagem é de agradecimento. Também já virei fã do Renato e aí, sem que o Renato soubesse, eu já tinha colocado que ele já está no pedestal. Não tem nem como comparar a importância, né, de um médico de família que tem uma prática, uma visão de medicina de família, que a gente vai falar hoje aqui da grande importância disso, da medicina, da atenção primária. Quer dizer, nós somos o neurocirurgião apenas um pequeno pedaço de tudo isso, né? Não dá para ser diferente. Então, muito obrigado. Vamos em frente. Legal. Então, enfim, desde quando a gente começou a conceber esse evento, a gente procurou pensar em algo que fosse leve, que fosse uma conversa, talvez aquilo que a gente tem sentido falta aí de participar dos congressos e poder conversar com os colegas e trocar informações. Então, o webinar acaba sendo uma oportunidade boa para isso, mas trazer conteúdo realmente para todo mundo que está assistindo e que possivelmente vai assistir depois em outro momento. Então, para a gente começar esquentando aí esse webinar,
a gente sabe, né, sobre essa temática musculoesquelética, dor crônica, né? Então, os problemas musculoesqueléticos, eles estão em uma das maiores incidências e prevalências de problemas de saúde. Então, sendo a dor lombar a principal condição mundial de incapacidade e, consequentemente, perda de qualidade de vida, existe uma estimativa que em torno de 20% da população mundial tem dor crônica. Então, a dor crônica, para a gente deixar definido isso, né, pela IASP, inclusive, a dor crônica é definida como uma dor que persiste ou recorre por mais de 3 meses. Enfim, uma definição genérica sobre o que é dor crônica. Então, eu queria perguntar para vocês, podia começar com o Vinícius, dentro desse contexto, o que poderia ser diferente nessa jornada do paciente de dor crônica que não está se fazendo aí na prevenção primária, secundária, terciária e quaternária? Legal. Bom, o tema é muito importante, né? Falar de atenção primária, como eu já apontei, acho que é fundamental, e falar do que é dia a dia da atenção primária é fundamental. A queixa de dor é uma coisa muito comum na prática clínica, né? Enfim, isso no mundo inteiro, em todas as áreas, principalmente na atenção primária, onde se busca a primeira vez o sistema de saúde. A despeito disso, existe muito pouco investimento em um tratamento efetivo da dor crônica. Existe muita expectativa, já que é um problema muito grande, de que uma tecnologia diferente, ou que altas tecnologias, altas no sentido de tecnologia mais recente, eu quero dizer, que possam resolver esse problema. Eu chamaria a atenção, primeiro, para essa questão da jornada terapêutica, né? Que é quando que uma pessoa, por algum motivo, se sente doente e procura o serviço de saúde. Quer dizer, existe uma série de estudos sobre isso, né? Isso começou especificamente na década de 60, quando se começou a falar do tal do itinerário terapêutico, e existe uma série de tentativas de entender por que isso acontece. Mas o resumo é que as pessoas procuram porque têm medo do que está acontecendo, porque se sentem, enfim, incômodo. E aí que é uma grande questão, né? Porque a pessoa se pergunta: o que eu tenho? Eu tenho dor? É um sintoma, mas qual é a causa da dor? E aí que começa muita alternativa para melhorar e muita alternativa para piorar a situação. Mas, assim, para ser objetivo, eu acho que é importante falar do itinerário, porque essa é a nossa história de hoje. É falar desde quando ele chega no sistema até ao ponto dele chegar na alta complexidade e aí chegar, por exemplo, na presença de um neurocirurgião. Eu quero só reforçar isso, eu vou falar o tempo todo, é que a medicina atual, ou melhor, o cuidado de saúde no mundo atualmente, ele está cada vez menos especializado no sentido da abordagem. Isso é importante, porque isso vai um pouco contra-intuitivo que as pessoas pensam. O neurocirurgião é neurocirurgião no centro cirúrgico. Nunca foi e não vai ser. Enfim, e o clínico tem o seu tratamento na unidade básica e para por ali. O que eu quero dizer é que o objetivo final sendo o paciente, né, o objeto que a gente chama paciente, ele passa a ser enfim, o fim da nossa conversa toda e a necessidade de a gente estar aqui é que vai determinar onde alcança cada área de especialização. O que importa é resolver o problema dele. Só que isso na prática é difícil. Eu queria escutar o Renato, não sei se eu respondi. Depois eu posso falar sobre prevenção primária, secundária e quaternária. Por favor, Renato. Pois é, engatando nisso que o Vinícius trouxe, né? Sim, é muito prevalente a dor, né, de qualquer qualificação na atenção primária. Foi até o que me motivou a buscar uma especialização em dor, né, em cuidado da dor, porque era sempre isso, né? O paciente é hipertenso e vem com um quadro de dor, de uma lombalgia, de uma cefaleia, uma dor crônica. Ele é diabético e tem a dor. Ele tem asma e tem a dor. Então, tem uma prevalência e tem uma relação também muito grande com a questão de saúde mental, né? E eu percebi, quando eu estava na minha formação na residência de medicina de família, a gente tem estágio, por exemplo, na fisiatria. A gente passa por algumas especialidades que conversam mais com a atenção primária, né? Não tem estágio em neurocirurgia, porque não é algo que faça parte do cotidiano, né? Mas tem algumas especialidades ali, focais, que a gente chama,
que conversam mais com a medicina de família, né? Então, no estágio de fisiatria, eu vi que as opções de tratamento de dor existia um mundo ali que era desconhecido para mim desde da parte da faculdade, da minha formação, né? E, realmente, na minha formação, né, e é estranho falar isso, porque, poxa, como que o médico não é formado para tratador? A gente não tem formação para tratador. A gente tem na nossa formação o treinamento para diagnosticar doenças, né, fazer o tratamento de doenças, mas tratar a dor realmente não é algo que se privilegia hoje nas faculdades, não é algo que faça parte do currículo das faculdades. Você tem poucas faculdades, poucas universidades que se atentam para isso e dedicam tempo e energia para esse tipo de formação na graduação. E aí, quando eu tomei contato com o pessoal da medicina de reabilitação e fisiatria, eu vi que existia um mundo de opções para tratamento de dor, né? E aí eu fui realmente buscar essa formação, porque a prevalência é muito alta, né? No dia a dia, na atenção primária, é muito alta. E também, depois de me aprofundar nesse tema, né, de buscar essa especialização, comecei a ver a importância, né, de fazer prevenção, tanto primária quanto secundária, terciária, né, da recorrência desses quadros também, né? Então, às vezes, como questões simples, né, como sentar na cadeira direito, né, a ergonomia laboral, ergonomia do sono, né, coisas, utilização de celular, né, você ficar o pescoço baixo o tempo todo. Eu falo que é tendinite de Zuckerberg, né, que é você, daqui a pouco todo mundo vai ter, né, coisas simples que a gente pode evitar, né, com isso e trazer. Quem tem dor, né, Guilherme, Vinícius, quem tem dor, tem dor. O cara não quer saber se é crônica, se é aguda. O cara tem dor e ele quer tratar. E tem uma questão, né, como as pessoas não têm, o profissional, né, o médico, não tem na sua formação essa expertise, ele acaba tratando meio que genericamente dor. Anti-inflamatório, dipirona, anti-inflamatório, analgésico simples, né, e ok. Então, e não acaba, ele acaba medicalizando muito esse tratamento da dor. Mas aí é uma outra questão que a gente discute mais para frente também. Mas é isso. Assim, acho que em qualquer nível de atenção à saúde, seja na atenção primária, seja na atenção terciária ou no secundário, né, existe essa possibilidade, sim, porque como é muito prevalente, a gente consegue sim fazer qualquer tipo de prevenção para esse quadro de dor, né? E às vezes com simples orientações, né? Às vezes a educação, né, de como que, né, você, Guilherme, também fisioterapeuta, pessoal da ES4, você, o Everton, o Alexandre, né, abaixar para pegar um objeto no chão, né, às vezes carregar uma mochila. Então, são orientações posturais, orientação do dia a dia ali que você consegue, às vezes, ajustar muita coisa. Tipo de calçado, também, às vezes, calçado adequado para a pessoa, né, aqueles calçado rasteiro, né, a pessoa usa aí para cima e para baixo, acha maravilha. Crocs, né? Crocs, que é algo que não devia existir, né, fora do centro cirúrgico, fora dos iates, onde era a competição lá de iate que ele foi criado, virou febre nacional, mas é ruim, né? É ruim para as articulações, para quem tem problema de dor no joelho, tornozelo, acaba prejudicando. Então tem uma série de coisas que a gente pode ir fazendo que podem enriquecendo mais que não fique só ligado à medicalização, né? Não fique só. E mesmo quando for necessário medicalização, também tem uma série de opções aí, né? Perfeito. Eu só para colocar números, né, só para a gente ter uma noção, né, cada 5 pacientes que são atendidos como primeira consulta em geral no mundo, pelo menos 2, em torno de 1 a 2, pelo menos são pacientes que têm dor crônica. No Global Burden of Disease, que, enfim, é um tipo de instituição que computa esses dados desde a década de 80, a gente percebe que a dor, né, a cefaleia,
por exemplo, é a doença mais prevalente, né, da prática clínica que causa incômodo. E, sem dúvida, a que mais traz incapacidade de longo prazo durante 20 anos consecutivamente, né, no Global Burden of Disease, é a lombalgia. Quer dizer, das dores crônicas musculoesqueléticas, as 5 principais, começa pela lombalgia, depois a cervicalgia, depois a dor no ombro, depois a dor no joelho e depois dores múltiplas. Quer dizer, a dor musculoesquelética é muito prevalente e aumenta com a idade, isso é muito importante. Quer dizer, a tendência do envelhecimento, transição epidemiológica do Brasil, isso deve aumentar, né, cada vez mais. Então, quer dizer, é uma coisa muito comum, muito frequente, com tratamentos muito, muito complexos. Enfim, dependendo da condição, né? A maioria dos casos desse tipo de paciente com dor crônica, como o Renato já colocou bem, eles respondem muito bem a tratamentos até não farmacológicos, né? Por exemplo, enfim, atividade física, caminhar, né? Por exemplo, caminhar já sabidamente uma coisa que faz diferença. Desde 1986, publicado no New England, né? Não se faz repouso para dor, quer dizer, embora isso seja uma coisa muito, muito antiga, isso quase não é prescrito, como o Renato falou, eu concordo plenamente. As faculdades de medicina, quer dizer, nós estamos falando de coisas muito comuns de um médico. Ele não sabe que existe, concordo plenamente com o Renato. E não sabe tratar, pelo contrário, fica em repouso, não faz atividade física. Hoje eu vejo isso acontecendo com médicos já especialistas que acabam cuidando de pacientes que chegam até a gente. Não, você não pode ficar em movimento, você não pode fazer exercício. É exatamente o contrário. Quer dizer, e reforço o que o Renato falou, que isso tem que ser da base, né? Teria que ser da faculdade de medicina. E outra coisa, para eventualmente, eu não sei o público, né? Mas dizer, o que um neurocirurgião faz? O neurocirurgião cuida de um pedaço da área da neurologia, que são as doenças neurológicas cirúrgicas. E, para quem não sabe, o neurocirurgião cuida muito, muito, muito de dor, né? A gente trabalha muito perto da fisiatria, quase que a gente se encontra aí, Renato, por causa da fisiatria no meio. Mas, enfim, e quem cuida de dor crônica também são os anestesiologistas, os reumatologistas, em alguns lugares do mundo se especializam. Eu estou falando da área médica. Se especializam bastante. Hoje em dia tem até os algologistas, que são médicos que só fazem medicina de dor, e alguns que só fazem medicina, enfim, que eles chamam de que só fazem infiltração para dor crônica. Quer dizer, hoje em dia existe muita subespecialidade nesse contexto inteiro. E acho bem interessante o Renato ter feito isso do ponto de vista de formação, percebido uma necessidade e caminhado para isso, porque foi o que eu fiz também, né? Na minha área, a neurocirurgia é tão ampla, eu me dediquei mais à coluna e fiz formação específica em coluna e depois formação específica em dor, lá no HC com o professor Manuel Jacobson Teixeira, que é uma pessoa conhecida do meio. Enfim, que é o meu chefe atual. E por isso que a gente gosta tanto... E por isso que a gente gosta tanto disso, porque a gente é em casa, é o dia inteiro falando disso, né? Mas vamos para o próximo, depois a gente fala de prevenção, porque é muito curioso o assunto. Fiz o curso que eu fiz de especialização em dor foi com o professor Manuel Jacobson, né? O curso de especialização lá no HC também, né? Conheço o professor Manuel Jacobson, tenho uma grande admiração por ele, né? E tanto ele, o filho dele, a gente estudou junto desde o pré, né, no colégio a vida inteira, Que legal. William, né, e eu falo, o William também é cirurgião de coluna, né, e ele é um dos Sim. caras que, talvez, acho que ele mesmo fala, né, ele fala que ele é um dos caras que menos opera coluna, né, Sim. e as pessoas acham que ele vai operar pra caramba, não, ele opera pouco, ele opera realmente com indicação, né. Exatamente. Então, o pai e filho ali, super bacana, os dois baitas profissionais, né. Exatamente, e é um excelente exemplo, sem dúvida. Legal. Então a gente falou um pouquinho... Desculpa, Guilherme, só para complementar um pouquinho, quando você falou, né, da questão de se mexer, né, de praticar, um corpo parado é um corpo que dói, né, Guilherme? Assim, as pessoas hoje têm dificuldade de entender isso, né? Às vezes, bom, mesmo a gente, né, aqui profissional, se a gente não faz atividade física, se a gente não se mexe, começa dor aqui, dor ali, né? Renato, pergunta, Renato, você tem dor? Eu falo, cara, eu tenho dor todo dia. Dor é o que faz eu saber que eu estou vivo, né? Lidar com a dor é que eu faço atividade física, faz para melhorar, né? O que faz movimentar. Sim, exatamente. Então, até quando a gente fala em dor crônica, a gente busca muito mais, quando a gente fala em tratamento desses pacientes, buscar aliar isso à função desse paciente, reduzir as incapacidades, do que necessariamente resolver aquela dor ou que o paciente não sinta nada, né?
Então, essa contextualização até para o paciente na educação dele é importante, e é por isso que eu quero puxar essa classificação que foi agora publicada pela IASP, agora em 2020, que fala que a dor, né, ela é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, se me permitirem aí comentar, tem duas partes que eu acho bem importantes nessa definição, que primeiro, a dor ela é uma experiência, então, ou seja, ela é pessoal, né? Ela é única para cada pessoa, e segundo, que ela está associada a uma lesão real ou potencial. Então, a gente vê o quanto que essa interpretação, né, do cérebro em relação ao que está acontecendo, ela é muito importante, né? O quanto que essa dor ela acaba sendo um output cerebral e não uma dor específica num tecido. Então, para a gente não entrar muito nessa questão da definição, mas puxar isso bastante para a prática, que é o ponto importante, eu queria saber a opinião de vocês sobre essa definição e o quanto que essa definição, se tivesse um entendimento mais aprofundado dos profissionais e da população, poderia talvez ajudar a reduzir essa quantidade, essa prevalência de dor crônica e incapacidade aí no mundo. Aí fica à vontade aí. Quer falar, Renato? Ou eu começo? Não, eu posso falar assim que realmente eu falo que dor é que nem bunda, né, para não falar outra coisa, né? Cada um tem a sua, cada um sabe onde dói, né? Cada um sabe como que leva, né? Porque é isso, né? Não adianta, eu posso imaginar como que é a sua dor, Guilherme, mas eu nunca vou sentir o que você está sentindo, né? Então, acho que foi uma evolução da definição anterior da IASP, né? Essa nova definição, porque traz ali outros contextos, não só orgânicos, né? Traz uma questão muito mais ligada à experiência da doença, né? A diferença entre disease e illness, né? Então, entre o adoecer e a experiência da doença, né? Porque para cada pessoa vai ser de um jeito. Se eu der uma martelada no dedo de cada um de vocês aqui, com a mesma intensidade, né, com a mesma força, no mesmo dedo, cada um vai sentir de uma forma diferente por conta de várias questões, de questões culturais, né, de como que aprendeu a lidar com a dor durante a vida toda, né? Então, tem que ser entendido de forma diferente. E aí tem uma outra coisa que eu sempre faço uma crítica, que a grande maioria dos profissionais de saúde também tem uma dificuldade, né? Não sabem avaliar dor adequadamente, né? Eles não conseguem usar os mecanismos que existem atualmente para avaliar a dor das pessoas, né? Então, a escala visual analógica, você pode ter críticas, pode achar bom, pode achar ruim, levou para algumas coisas, não levou para outras, mas é uma ferramenta que a gente tem, né? E pensando assim, né, que a gente aprende que a dor como o quinto sinal vital, né? Então, mas as pessoas não aprendem a fazer essa avaliação adequadamente, né? Então, às vezes eu vejo muitas vezes profissional de saúde qualificado, profissional bom de saúde, pergunta, qual é a sua dor de 0 a 10? Não sei. Mas a 10 é a dor do parto. Cara, como assim a dor do parto? Se perguntar para um homem a dor do parto, sei lá o que é dor do parto, né? Eu perguntar para uma mulher que nunca teve filho, eu também sei lá como que é a dor do parto, né? Ela não consegue dar parâmetros para a pessoa para saber qual que é a pior dor, qual que é a nota da dor que ela está sentindo, quantificar a dor, né, parametrizar essa dor. Tem uma história uma vez muito interessante de uma paciente que aqui realmente me chamou muita atenção, né? Eu explico para a pessoa, olha, 0 é nada de dor, você está super bem, o 10 é a pior dor da sua vida. Qual que foi a pior dor da sua vida? Pergunto em que episódio você teve a dor mais forte da sua vida, para fazer a comparação com a pessoa. E a pessoa falou assim, foi a morte do meu filho, né? Aí eu falei, caraca, e agora? Para onde que eu vou? Né? Então, para ver como que é uma questão emocional, sensitiva, não é só
a dor tecidual, a dor orgânica ali, né? Então eu falei, então tá, essa é a sua pior dor, esse é o seu 10. Né? Perto desse 10, quanto é que está agora? E daí ela teve um parâmetro ali para me dar, para quantificar a dor. Né? Mas não sei o que o Vinícius acha também. Sim, então, veja, a IASP, quer dizer, é uma coisa que começou na década de 70, enfim, as pessoas se juntam porque tem um problema que elas resolvem cuidar, porque está incomodando elas, os especialistas se juntem para falar a mesma língua, todo mundo, como tem várias pessoas interessadas, precisam chegar num senso comum de definição para começar a pensar em tratamento. Então, partindo desta questão de um senso comum e que se possa conversar e a partir disso, né, entender a questão e aí propor um tratamento é que se, enfim, iniciou essa tentativa que continua controversa e que continua não abrangendo tudo o que é necessário, mas é uma forma de se comunicar e que tem funcionado. A grande questão é, dor crônica é aquela que persiste por mais de 3 meses e que em uma região do corpo e que incomoda a vida daquela, atrapalha a vida daquela pessoa, necessariamente precisa ver essa associação. E isso remete a uma tentativa de buscar a causa, e essa definição mostra que é muito comum, inclusive, que por mais que você investigue a causa, você não vai encontrar, e é por isso que é uma potencial alteração tecidual ou não. E aí, quando você não encontra, teoricamente, você chamaria a dor de crônica primária. É uma dor crônica primária muito comum, é a cefaleia, a lombalgia crônica primária é muito comum. A fibromialgia é um tipo de dor crônica primária. E basicamente as dores secundárias, portanto, são aquelas em que existe dor crônica, mas existe um fator causal evidentemente reconhecido e que possa ser associado à dor. Isso é muito importante, por exemplo, quando se fala, por exemplo, de lombalgia, porque é muito comum que as pessoas pensem o contrário do que o Dr. William Teixeira pensa, do que o professor Teixeira, Manuel Jacobs Teixeira pensa, do que a gente pensa, que não, a dor é porque tem uma hérnia de disco. E não tem absolutamente nada a ver, absolutamente nada a ver com isso. Agora, o que você faz com um país que tem 6 vezes mais aparelho de ressonância do que a Austrália, que é o Brasil, e que faz diagnóstico por imagem a todo momento, a todo custo, a toda hora, e que as pessoas que não sabem nada dessa conversa que a gente está falando entendem que ela tem dor, que tem uma hérnia e que o problema é esse. Quer dizer, eu não estou aqui para criticar a questão, mas para falar da dificuldade que é você cuidar de pessoas que naturalmente tentam atribuir a causa do seu sofrimento a algum problema. E aí você fala que é uma dor crônica primária e não tem lesão tecidual, a pessoa não entende. Quer dizer, para nós a gente se comunica bem, para o paciente a mensagem, mais ou menos como o Renato falou mesmo, olha, você tem a sua dor, eu acredito nela, eu acho que isso é fundamental para nós. Assim, que estamos do lado de cá e querendo cuidar de pessoas, é acreditar na dor. Existem vários tipos de dor e a manifestação em cada etnia é diferente, em cada região do mundo é diferente, mas a pessoa sente dor e ponto final, e a gente precisa acreditar nisso, independente dos estigmas e dos rótulos enfim, que surgem por aí a respeito disso, e que é muito comum e que causa muito sofrimento para o paciente. Por exemplo, a troca de médicos que os pacientes fazem nos Estados Unidos para dor crônica é em torno de 6 a 7 vezes por ano. Eles se sentem frustrados porque não encontram um tratamento, ou não é adequado no sentido da tecnologia disponível, mas da abordagem disponível. Eu estou falando isso porque numa live como essa que a gente tenta alcançar todo mundo, uma das coisas absolutamente fundamentais é conversar com o paciente que tem dor, escutar o que ele está falando e tentar achar um sentido para a sua dor. Como o Renato mesmo disse, morreu o filho, essa é a minha dor. Quer dizer, enfim, é dor, nós estamos aqui para cuidar da dor, ponto. Eu diria isso. Excelente. Concordo com o comentário de vocês, acho que essa questão da definição, para mim, quanto mais tivesse o entendimento da população, esse fator cultural, né, como tu colocou muito bem, Vinícius, do paciente buscar a unidade por uma queixa, porque aquilo está incapacitando, porque aquilo está tendo uma dor mais intensa, enfim, está incomodando ele. E esse ponto de como que a gente pode ressignificar, né, ou significar essa dor para ele, ter essa empatia de entender o que é essa dor para ele e poder ajudá-lo realmente a recuperar isso no cotidiano. Né? Então, acho que é um ponto importante que é as pessoas, por uma questão cultural e de crença,
querem encontrar uma dor como se fossem fazer uma ressonância magnética e aparecer lá onde que está a dor, né? Então, vários estudos já mostrando essa questão da hérnia de disco, como tu colocou, em pacientes assintomáticos, também aparecem hérnias de disco na ressonância magnética e nem sempre existe essa relação direta causal com aquela dor da pessoa, né? Então, acho que esse é o ponto de Você quer ver uma provocação. informação? Desculpa. Quer ver uma informação interessantíssima que os pacientes desacreditam? É você falar assim, então a dor é da hérnia, tá bom. Eu vou te dizer que essa hérnia vai desaparecer. Mas como assim uma hérnia desaparece? Vai desaparecer. Né? Então, os estudos de ressonância mesmo mostram que a frequência de diminuição de tamanho e, às vezes, de desaparecimento de hérnia de disco, quando aparece, quando circunstancialmente atribuída a dor, aquela hérnia desaparece. Exatamente. Né? Agora, imagina se ele alcança um sistema de saúde que resolve cuidar desta hérnia enquanto ela estava presente. Esse é o ponto. Aí é que tá. Eu uso uma outra justificativa ali com os pacientes. Eu falo assim, olha, se tiver 10 pessoas aí na sala de espera e fizer ressonância em todas elas, talvez umas 4 ou 5 vão ter hérnia, e dessas 4 ou 5, uma ou nenhuma vão ter dor por conta da hérnia. Né? Então, não tem correlação clínica, né, entre hérnia e dor, muitas vezes. Perfeito. E tem uma outra questão assim que acho que vale para todos os profissionais de saúde, né, independente da área ou da especialidade, né, para quem atende paciente com dor crônica, escutar o paciente, né, primeiro passo importante, né, escuta o que ele está te falando, né, que ele vai te trazer informações riquíssimas sobre todos os processos de dor que ele já passou, por todas as avaliações que ele passou, né, por todos os tratamentos, o que deu certo, o que não deu, o que deu meio certo, o que deu errado, né, o que foi melhor. E também já tem um papel terapêutico importantíssimo. Além de né, o profissional que fizer isso vai conseguir, né, muito baseado aí nessa questão da definição da IASP, né, fazer um entendimento integral, né, desse quadro de dor. Então, é bem comum, né, quando eu vou fazer um atendimento hoje, às vezes, como eu falei, às vezes o paciente tem outra condição e traz o tema de dor também junto, aí eu falo, olha, vamos tratar essa outra condição aqui hoje na consulta, e essa dor eu vou querer um outro espaço, a gente vai marcar um outro dia, amanhã, depois, um outro dia, para que eu consiga me dedicar mais para entender esse quadro de dor, porque senão eu fico só na superfície e aí a chance de eu fazer errado é muito maior, né? Então eu vou me aprofundar com essa pessoa, vou ter tempo para escutar ela, para ela me contar sobre todo. Tem o Vinícius falou, 6, 7 médicos por ano, né? Essa pessoa tem muita história, essa pessoa já conhece bula de todos os analgésicos, opioides, anti-inflamatórios, né, de medicações, as combinações. Geralmente são pessoas que vêm aí com a cefaleia, então, né? Eu falo que deveria ser critério diagnóstico de cefaleia em salva, que é bem, né, uma das tipos de cefaleia primária, a pessoa que vem com as receitas todas, de todas as combinações de analgésico e anti-inflamatório, né? E nada dá certo, não vai dar certo. Né? Sim. Perfeito. Então, a gente parar para escutar essa pessoa já é um grande passo. Excelente. Deixa eu até puxar esse gancho já para a nossa próxima pergunta, né? Essa questão do paciente, né? Colocar ele no centro do cuidado, ter essa empatia com ele, então poder estabelecer essa melhor intervenção possível em cada momento dessa jornada do paciente, né? Conseguir identificar o perfil dele, dessa dor crônica, entender as barreiras dele. Cada pessoa ela tem a sua dificuldade, suas crenças, seus medos, ansiedades, né? Processos depressivos. Então, nem sempre essa crença ela está bem significada. Então, a pergunta aqui seria analisar esse perfil do paciente aí, vamos dizer assim, pré-consulta. Seria importante integrar essa informação desde lá do começo da jornada do paciente na atenção primária até a alta complexidade, e se isso não está acontecendo, por que não está acontecendo? Sim. Bom, depois, se o Renato quiser falar, eu posso falar. Falar. Então, veja, excelente pergunta e é um caminho, quer dizer, por onde que a gente vai? Né? Nesse itinerário aí, qual é a bússola? Né? Bom,
veja, esse é um grande esforço e quem tivesse a resposta, tem a resposta de tudo. Mas as tentativas existem. Então, uma delas, que enfim, começou na Inglaterra, pra você ter uma ideia, né, o estudo das artrites lá na Inglaterra começou na década de 30. Quer dizer, na década de 60 mudou muito com a descoberta do ibuprofeno, né, em Nottingham. E estou falando disso porque esse grupo foi que financiou o StartBack, que é um tipo de questionário hoje em dia utilizado especificamente para lombalgia, né? Ele foi inserido no Clinical Trials em 2006. Quer dizer, e hoje em dia já está traduzido para mais de 30 línguas diferentes e o mundo inteiro reconhece o seu benefício para ajudar nesta resposta, Guilherme, que você perguntou. A questão mais importante é que, primeiro, existe o questionário. Existiam outros questionários, o questionário de Örebro, né, sueco, do Steven Linton, que fez com que esse grupo, né, inglês quisesse aperfeiçoar, né, aqui, né, enfim, já existia, já era muito bom e continua sendo bom, mas o StartBack ficou mais famoso no mundo inteiro. O ponto é que ele continua tendo dificuldade de fazer triagem. Ele ajuda muito, e eu diria hoje que não dá para cuidar de lombalgia crônica do ponto de vista de saúde pública, nós estamos falando de muitas pessoas, sem ter algum critério de estratificação. Quer dizer, eu não estou falando que ele é o melhor e tem outros. Eu estou falando que este é o mais conhecido e mais utilizado. E tem críticas, eu insisto com isso, mas ele ajuda bastante. Uma das coisas que é interessante é que o mundo inteiro está testando, enfim, já está validado para o Brasil há um bom tempo, pouca gente conhece, mas ele ajuda muito e a gente tem utilizado. A questão, para resumir, para fechar e para passar para o Renato, é que existem circunstâncias em que você classifica o paciente lá em risco alto, moderado ou baixo para a cronificação, ele ajuda bastante, mas aí quando você, por um acaso, classifica o paciente como alto risco, você fica sem saber o que fazer, porque você não chega na alta complexidade, ou ele vai para a regulação do sistema e demora para chegar. Claro que eu estou enfatizando este lado. E um outro lado muito polêmico e difícil o paciente leve, teoricamente, teria que fazer autocuidados. E por mais que você o oriente do ponto de vista de informação, e como o Renato falou, você conversa com ele bastante tempo, né? Como acontece, por exemplo, na Suécia, que o tempo de consulta da atenção primária chega a 20 minutos, é um dos maiores tempos do mundo, né? Na Alemanha, na Holanda, chega a 12 minutos, 8 minutos, quer dizer, enfim. Eu quero ver se tem tempo para falar com o paciente desta forma. Mas, seja o que for, precisa de atendimento para dor crônica, não tem quem faça. Estou falando de pacientes que são mais complexos e que não conseguem ser conduzidos na atenção primária. Então, resposta básica, StartBack, com críticas, mas muito bom. É isso. Muito bom. Então, é perfeito isso, né, Vinícius, porque um dos problemas hoje que a gente encontra, principalmente no sistema público, né, esse paciente que você falou, ele não conseguir chegar no tratamento que precisa, mas porque a fila está cheia de gente que não precisa, né? Então, você não consegue ter uma otimização e uma qualificação dos recursos e nem da demanda, né? Porque nessa fila está cheio de gente com lombalgia que fez algum exame de imagem, porque também ressonância no SUS não é algo simples de conseguir, mas a pessoa conseguiu algum exame de imagem que diagnosticou a hérnia e foi indicado a cirurgia para essa pessoa. E aí, quem realmente tem identificado com um perfil de alta complexidade ou mesmo com algum sinal de alerta, sinal de gravidade na avaliação, que é esse cara que precisa ir para o terciário, né, para passar com o especialista focal, ele não consegue porque a fila está cheia, né? Mas além dessa identificação do perfil de complexidade da dor, né, acho que quando eu falei de conversar com o paciente, acabei até adiantando um pouco, né, o tema, mas a questão da gente ter uma compreensão do contexto todo que envolve essa pessoa, né? Então, quando eu falei de conversar, também é sobre isso, né?
como você falou, assim, depende da etnia da pessoa. A gente sabe que tem algumas etnias que o parâmetro de dor é diferente, né? Depende os latinos, né? São mais doloridos, né? Se a gente pode chamar assim, né? São mais sofríveis, né? Com a dor. Os asiáticos são pessoas que têm uma reação, demora um pouco mais, né? Frente ao mesmo estímulo para dor. Realmente mulheres também têm um limiar de dor ali frente ao mesmo estímulo um pouco maior. Então, esse contexto todo, né, tem que fazer essa leitura, né, para entender e conseguir classificar de maneira adequada, né? Porque também, de repente, é comum, né? Por exemplo, tem paciente que é doméstica, né, diarista, trabalha 10 horas por dia, acorda 4 horas da manhã, 2, 3 horas de condução por dia, trabalha 8, 9 horas na casa do empregador, mais 2, 3 horas para voltar, chega em casa, tem 2, 3 filhos para cuidar, né, marido, casa, para dar conta. E aí eu chego para ela, não, olha, você tem que fazer academia, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer caminhada. Cara, ela vai me mandar para aquele lugar, para você tá louco, né? O que está pensando, né? Então, essa conversa vai muito também do que é possível fazer, né? Entendendo o seu contexto, como o Guilherme falou, ter empatia, né? Entender quais são as possibilidades dessa pessoa, tanto econômica quanto sociais, né? O que pode ajudar. Tem paciente que eu falo para ela, você vai fazer a caminhada, então, ao invés de usar a bolsa, você procura usar a mochila, ok, dá para usar. Qual vai ser a sua caminhada? Você vai andar 2 pontos a mais para pegar o busão e vai descer 2 pontos antes. Aí você vai dar 20, 30 minutos na ida, 20, 30 minutos quando você chegar lá, pronto, você já vai ter 40, 30 minutos de caminhada por dia. Então, fazer essa leitura também. Cara, é o que tem para janta, né? É o que vai dar para fazer. Não, a pessoa não vai conseguir dedicar 1 hora para academia, mas vai ajudar de alguma forma, né? Acho que essa leitura também é importante. Viu, Guilherme? Só uma complementação rápida. Veja, a questão é assim, como você cuida de um paciente que tem dor, especificamente nós estamos falando de dor na coluna. Uma coisa é lombalgia, outra coisa é dor ciática. Dor ciática de origem discal, que é a causa mais comum de dor ciática. Existem várias causas para dor ciática, que é uma dor mista, nociceptiva e neuropática ao mesmo tempo. A dor ciática, sim, que predomina na perna, não é dor nas costas, lombalgia. Este tipo de dor é provocado, sim, por uma hérnia de disco e causa muita preocupação, porque este tipo de caso, sim, pode trazer sequelas, embora seja raríssimo, como eu estou na outra ponta, no fim da ponta, pode trazer sequelas gravíssimas, síndrome de Caldequina, perda de força no membro inferior e não recuperar mais. Mas aí é outro tipo de dor, é um tipo de dor ciática. Lombalgia, a mensagem é, como o Renato falou, descartar red flags, que são doenças subjacentes que eventualmente não estão sendo encontradas. O Richard Deal, que é uma das pessoas mais famosas do mundo da atenção primária, da medicina de família, que estuda lombalgia, fala sobre isso. Primeiro, causas sistêmicas, depois potenciais causas neurológicas e pensar em quando não indicar o físio, porque o físio é quem cuida, né? Existem inúmeros estudos de ressonância magnética, especialmente os finlandeses, por exemplo, avaliando pacientes, mais de 558 pacientes de média de idade de 21 anos, que nunca tiveram dor, assintomáticos, fizeram estudo de ressonância da lombar. 25% deles tinham alteração degenerativa, hérnia de disco. O que eu falo para meus pacientes é, a nossa coluna é igual à nossa pele, vai envelhecer. Ruga não é doença de pele, é envelhecimento. Hérnia é um envelhecimento natural da coluna. Não é possível, o professor Manuel insiste nisso, atribuir diretamente a causa da lombalgia a uma específica hérnia. Então, só para finalizar, porque eventualmente a gente não tem muito tempo, mas eu acho que essa é uma informação muito importante, que tratamento cirúrgico da dor lombar com parafuso e pino só em estudo controlado. É claro que existem exceções, mas a mensagem que tem que ficar é exceção, que é muito
raro. Não pode ser a causa mais comum de atendimento médico, como o Brasil foi citado na capa da Lancet, no editorial, desse exagero de cirurgias de coluna. É uma mensagem importante. Excelente. Então, o Brasil está na foto. Adorei, Vinícius. Vou roubar essa definição aí, que vou roubartilhar, né? Igual ruga na pele, é a hérnia na coluna, que é perfeito, que é muito bom. Cabelo branco não quer dizer que tá com uma lesão, né? Por favor, hein? Por favor, hein? Barba branca também não, né? Tem o meu aqui. Então, puxando esse ponto, né, da questão biopsicossocial do paciente, esse entendimento, ele é muito importante. E aqui, vou colocar assim, eu sou fisioterapeuta, Renata é médico de família, o Vinícius neurocirurgião. Nós três estamos em momentos diferentes, talvez, na jornada desse paciente, mas independente disso, qualquer paciente que chegue como um primeiro atendimento na nossa mão, a gente tem que oferecer uma qualidade de atendimento, tem que ter um direcionamento dentro do que a gente tem de evidências, dentro do que a gente está conversando. Não interessa que se eu sou neurocirurgião e eu vou operar esse paciente só porque eu sou neurocirurgião. Não, eu tenho que entender essa parte biopsicossocial do paciente, eu tenho que entender o que está acontecendo na vida dela, ter essa empatia, ter essa questão de compreensão dentro da vida dela, como o Renato falou, né? Como é que um paciente que trabalha das 4 da manhã até praticamente as 4 da manhã de novo vai fazer pilates, né, num centro super sofisticado e, enfim, praticar atividade física. Então, a pergunta aqui seria assim, dentro desse paciente, dentro desse contexto, dessa complexidade biopsicossocial desse paciente, qual que seria o melhor fluxo para ele nessa jornada, né? Desde o momento que ele é acolhido inicialmente, passa pelo diagnóstico, tratamento e follow-up. Talvez, se a gente pudesse começar pelo Renato agora, para a gente pensar na APS, né, na atenção primária, e aí seguir para até talvez a neurocirurgia para alguns pacientes, né? Como eu falei, né, Vinícius, assim, como a maioria dos médicos, né, dos profissionais de medicina não tem essa formação de dor, acaba meio que empurrando isso tudo para a medicalização, né? E na verdade, principalmente dor crônica, né? A gente sabe que a medicação é uma mínima parcela ali de ajuda no tratamento. O tratamento vai ser todo o resto que ela vai fazer. E a pessoa, culturalmente, já está estabelecido para ela que trata dor igual remédio. Eu tenho uma dor de garganta, tomo anti-inflamatório. Eu tenho uma infecção com dor, tomo antibiótico. Eu tenho febre, tenho dor de cabeça, tomo analgésico. Então, ela já chega com esse pacote cultural, né, estabelecido do seu conhecimento. E aí eu vou falar para ela assim, não, você não vai tomar remédio. Ou, remédio não vai te melhorar 100% dessa dor. Você hoje tem uma dor nota 8, nota 9, a medicação talvez ajude a baixar um pouquinho. Mas aí você vai ter que tratar de outras maneiras, né? Você vai ter que fazer fisioterapia, você vai ter que passar com um nutricionista. Mas por que, doutor? Você está falando que a questão do peso tem a ver com a dor? Não. Você tem uma questão de distribuição proteica na sua alimentação que tem que estar bem regulamentada durante o dia todo. Não adianta você comer 1 quilo de proteína no almoço e não comer nada no jantar, né? Que você vai ter um desbalanço proteico na sua dieta e que vai ter catabolismo, vai ter perda de massa muscular, e isso para você é um fator de piora da dor. Então, temos que regularizar a distribuição proteica da sua ingesta. Então, vai ter que passar com um psicólogo também. Ah, mas por quê? Você está achando que eu estou com um problema de saúde mental? Não, cara, mas quem tem dor, você está com dor há mais de 3 meses, pelo menos. Né? E a maneira com que você se relaciona com o seu corpo e a maneira como você se relaciona com as outras pessoas mudou dessa maneira. Às vezes, as pessoas deixam de ir a eventos sociais, né? Hoje, com a pandemia, ok, né? Mas na vida pré-pandêmica, né? Às vezes a pessoa, vamos sair, vamos para uma balada, né? Balada é coisa dos anos 90, né? Não, hoje é rolê. Vamos pro rolê. Ah, puta, eu não vou porque eu tô com a minha dor. Ah, vamos para uma festa na casa do amigo. Puta, eu não vou. Vira Maria das Dores sempre, né? Ah, não adianta te chamar porque você é a Maria das Dores, você sempre tá com dor, né? Ela começa a mudar a relação interpessoal dela, né?
da maneira como ela se entende, como ela entende essa dor, né? Então, trabalhar isso junto com a terapia, trabalhar isso com o fisioterapeuta e depois, no momento seguinte, colocar o educador físico também, né? Que a gente falou no começo, de botar esse corpo para mexer de alguma forma. Então, ter uma equipe multi para que ela entenda que se chegar em algum momento que seja necessário a cirurgia, isso, que o Vinícius falou, vai ser exceção, né? Você já vai ter trilhado um caminho terapêutico que vai ter preparado essa pessoa, né? Ou evitar a cirurgia para que ela consiga melhorar. E aí que é uma outra questão, né? Trazer a dor para a zona de conforto dela e ela entender que não vai zerar a dor, né? Também é um trabalho de educação em saúde que a gente faz com essa pessoa. Falar, olha, a sua dor não vai ser zero nunca, tá? Ou muito dificilmente possa ser zero de dor, tá? Mas que você passe a maior parte do ano, dos meses, com uma dor mais dentro da zona de conforto, e aí quando tiver as crises, a gente trata as crises. Então, mas é muito difícil as pessoas entenderem isso num primeiro momento, né? E as pessoas querem a solução rápida. Estou com dor, quero tratar a dor. Tira essa dor de mim que eu quero tratar. Se é com cirurgia, vai com cirurgia. Eu participei de um projeto lá no Sírio, cara. A gente tinha de fazer atenção primária para os colaboradores e para os familiares dos colaboradores, né? Então, era total de cerca de 12 mil pessoas. O programa, né, o embrião desse programa começou por um programa de segunda opinião de cirurgia de coluna, né, que veio antes do programa de atenção primária. Mas aí, até depois, por conta do meu envolvimento com a dor, com gostar do tema, tudo, a gente convidava as pessoas que passavam na rede do convênio ali com os ortopedistas ou com os cirurgiões que operavam coluna, indicava coluna baseado na hernia de disco, né? Convidava para uma segunda opinião dentro do hospital. 85% dessas cirurgias eram desindicadas, tá? Muitos deles pacientes sem nenhum tratamento prévio, né? E aí os outros 15% realmente com indicação, mas também uma grande parte sem nenhum tratamento prévio. Tinha indicação formal, tá, mas nunca tinha feito nenhum outro tratamento. Então, mandou essas pessoas para o tratamento clínico, né, com fisioterapeuta multidisciplinar. E aí, quem operou, restou 10% dessas pessoas que realmente foram para a cirurgia, com um resultado muito bom, né, no pós-operatório. Porque pessoas que já tinham passado por um tratamento prévio, já tinham trilhado um caminho terapêutico, já tinham uma outra concepção de dor, né, uma propriocepção, uma condição muscular melhor, né? Então, a gente começou a ter um resultado ótimo com relação a isso, né? Então, acho que nesse trabalho multidisciplinar, o papel médico, por mais, né, contra-hegemônico que pareça, é a menor parte. Só que é difícil as pessoas entenderem isso, né? Sim, perfeito. Eu diria, respondendo na minha parte, veja, isso é muito estudado no mundo inteiro. Os canadenses são, sem dúvida nenhuma, quem primeiro começaram, digamos assim, a mexer com essa questão de como facilitar o acesso ao paciente que tem dor crônica, especificamente lombar. É o grupo de Saskatchewan, que é o grupo, enfim, chama Rio que Corre Rápido, isso na linguagem lá indígena deles. Enfim, mas eu estou falando porque essa cidade, uma cidade um pouco menor, fez muito estudo bem feito do ponto de vista de saúde, bem interessante em várias áreas. Mas na área de coluna, uma das coisas que eles têm feito bastante, e isso tem mais polêmica, é, digamos assim, o primeiro atendimento do fisioterapeuta, né? Então, são as chamadas clínicas de rápido acesso, em que você tem pessoas treinadas, esse é o ponto, né, para fazer essa triagem adequadamente. Mas uma das coisas importantes é ter fácil acesso. Telefone, ligar, por exemplo, tem um telefone que você liga e é atendido do outro lado, porque não basta só ter o número do telefone, e a pessoa te atender e te orientar. Ou você precisa ir, você vai. Veja que nós estamos falando de atenção primária, diferente do que acontece no Brasil, na atenção, enfim, na saúde suplementar, em que não estou falando bem nem mal, mas estou falando das características, porque tem muita coisa excelente do nosso modelo.
em que o paciente procura direto um especialista. E se for um especialista, seja ele qual for, fisiatra, anestesiologista, reumatologista, neurocirurgião, ortopedista, que não esteja bem preparado, eventualmente ele pode pular uma etapa fundamental, como o Renato citou todas elas, e pular etapas importantes no tratamento, né? Então, tem crítica do lado de lá, é difícil internacionalizar, exportar para a nossa cultura, tudo isso, é claro que é, mas isso funciona bem. E o que é interessante no Canadá é que os neurocirurgiões, especificamente, que foram consultados após, né, esta questão do fisioterapeuta fazer um papel essencial na abordagem inicial, eles adoraram, porque eles passaram, entre aspas, a fazer o que eles supostamente em sua mente lá pensavam que ia fazer desde o começo da sua vida, que eram só operar. Isso não é verdade. O neurocirurgião faz clínica neurocirúrgica. Ele necessariamente precisa examinar a doente, ver o que acontece antes e o que acontece depois com a sua cirurgia, que eventualmente não pode ter sido tão boa quanto você, como cirurgião, achava que fosse. Mas, enfim, foi bom isso. E o que é mais importante, ajudou bastante a diminuir o número de ressonância magnética, sem diminuir a qualidade do atendimento. Quer dizer, não estou falando só de acolhimento, no sentido de receber bem e ter empatia, porque você sabe cuidar de dor crônica. É saber o que fazer, transmitir confiança no que você está fazendo como profissional, porque você sabe o que fazer. Se sentir seguro como profissional de indicar ou conversar com um especialista, porque você pode fazer isso. Hoje a telemedicina facilitou muito isso, né? E você tem alguém que você confia do outro lado. Então, isso migrou para a Austrália, isso migrou para a Inglaterra, são as chamadas clínicas secundárias, existe na Inglaterra, na Suécia, na Dinamarca, né? Os dinamarqueses também fizeram coisas muito, mas muito interessantes nesse ponto, né? Enfim, tem um tipo de procedimento que eles fazem, chama Gladback. Tem o Better Back sueco. Enfim, a Austrália começou a fazer isso com excelentes resultados. Quer dizer, existem inúmeros exemplos pelo mundo e falta no Brasil, eu acho, uma iniciativa de quem lida com isso. Aqui eu também quero citar a Fiona Blitt, que é uma fisioterapeuta australiana que tem batido na tecla insistentemente de que as pessoas precisam lembrar da dor crônica e da dor musculoesquelética entre as principais doenças crônicas que acometem as pessoas e que a tendência do envelhecimento da população do mundo vai aumentar isso. Estou falando por quê? Porque nos países da OECD, que se preocupam muito com políticas de saúde, isso é um nível macro importante do ponto de vista de política, eles citam dor musculoesquelética como problema. Mas, efetivamente, só 17% desses países tem alguma coisa relacionada a conduzir dor crônica de forma bem feita. E, para finalizar, eu diria o seguinte, tudo que a gente pode estar falando, a gente pode estar falando agora com uma visão de medicina preventiva que envolve outro raciocínio. Mas o que se espera é que o investimento em medicina preventiva nos próximos 10 anos aumente 3 vezes. Vai chegar a 3,5 trilhões de dólares de investimento em prevenção. Que é tudo o que a gente falou, só sob uma visão um pouco mais, digamos assim, com uma base teórica de prevenção que poderia ser discutida em outro momento. Isso é muito importante. Excelente. Acho que são pontos bem relevantes nessa conduta desse paciente com dor crônica. Então, é isso que foi falado, né? O paciente ele precisa receber uma conduta adequada, independente do profissional que está atendendo ele pela primeira vez, sendo na atenção primária, seja numa emergência, seja por um fisioterapeuta diretamente. Então, esse atendimento ele tem que seguir um certo padrão para que o paciente tenha uma jornada aí mais assertiva de tratamento e talvez ele escalhe o cuidado para uma cirurgia ou para um exame de imagem mais rápido, porque o paciente tem a necessidade e não escalar esse cuidado sem essa necessidade prévia. Então, acho que são pontos bem importantes nesse sentido. Então, quando a gente fala essa questão da inflação médica, né, o quanto que começa a crescer esse número de cirurgias, número de procedimentos, né, esse fee for service que a gente chama, né, então, o Vinícius também numa live aí colocou bastante esses dados bem específicos sobre o quanto que essa inflação vem aumentando. E eu sei que vocês dois concordam sobre essa questão de melhorar os desfechos do paciente, então a gente falar sobre saúde baseada em valor. Eu quero associar duas das perguntas que a gente tem aqui, falando um pouquinho sobre a saúde baseada em valor e o quanto que isso vai ter impacto nessa jornada desse paciente, e também sobre essa questão do desfecho, né? Porque para a gente ter uma saúde baseada em valor, valor, para quem não sabe, é desfecho dividido aí pelos custos gerados. E quando a gente fala em desfecho, são aqueles que realmente importam para o paciente, né? Que é poder pegar um neto no colo, poder praticar o esporte que ele gosta,
poder ir para o trabalho, poder caminhar, poder tomar banho. Então, esses são os desfechos que a gente fala que são os mais importantes. E aí eu quero saber um pouquinho de vocês sobre a saúde baseada em valor e sobre essa questão de desfecho, se ela é uma vontade prática ou ela é uma vontade conceitual hoje nos serviços, enfim, nas operadoras. Fiquem à vontade aí, quem quiser começar. Se quiser. Uma vontade super prática de hoje para ontem, de agora, né? Até agradecer vocês, né? Você, o Everton, o pessoal da IS4, que através de vocês eu tive a honra aí de conhecer ao vivo o professor Clemente Nóbrega, né? Que é um cara que fala bastante sobre isso, né? Um estudioso dessa área. E hoje até eu sou um aluno dele, fazendo o curso dele aí, né? De valor baseado em desfecho, né? De saúde, né? De valor em saúde baseado em desfecho. E, cara, o que eu estou vendo, né? E estudando pelo curso, tudo, é que, e o professor Clemente fala também, ninguém faz isso, né? No Brasil. Você não tem isso. Hoje, a pessoa que está pagando o convênio ou que ela está consumindo saúde de alguma maneira, seja pública ou privada, é porque essa relação de consumo existe, né? Até postei na semana aí que foi o dia do cliente, que, né, Vinícius, parece que você falar de relação em consumo em saúde parece que é um dogma, né? Um pecado, né? Não, você vai para a fogueira da Inquisição, né? Não existe, que existe no público. Né? A gente tem que tratar o paciente como um cliente que a gente está prestando um serviço, não é de graça, ele está pagando, né? Através de imposto, mesmo no público, né? E tem direitos e tem deveres também, né? Como cliente. Então, ele tá comprando, quem consome saúde hoje no Brasil está comprando um serviço, até que o professor Clemente fala, né, que é mais a hotelaria, né? Ele paga mais a conveniência, né? Ele quer a ressonância 4D com odores multi-slices, né, que tem a música e o teto com o holograma, né? Ele quer o cara que vai lá, gourmetiza tudo na entrega das refeições do hospital. Ele não está pagando, ele quer pegar o colo no neto, é isso que ele quer. Mas quando ele vai pagar o serviço, ele não é isso que ele está buscando diretamente. Porque a gente não entrega desfecho para ele. Né? Porque eu não chego para ele e falo assim, ó, você está pagando R$300 de convênio por mês, mas a ressonância que você fez custa 7 mil, 8 mil reais. Que você pagou o ano inteiro de convênio, não paga essa ressonância que você fez, e muito menos a cadeia de serviços que levou você a ter o resultado da ressonância na sua mão. Né? Então, a gente não tem essa cultura de mostrar, e nem de fazer essa avaliação realmente do desfecho. Olha, eu tenho esse custo X, Y ou Z, mas está aqui, ó, minha entrega. Eu tenho de tantos pacientes com dor crônica, o meu resultado é tanto, eu consigo melhorar em tantos casos, né? Está aqui, os meus desfechos clínicos são esses. Tá? E é por isso que eu tenho esse custo aqui, em tal cadeia, essa cadeia aqui toda que eu estou te mostrando. Tá? E aí o cara poder fazer o julgamento se ele vai pagar ou não. Quem paga quem determina o valor, na verdade, né? E isso o professor Clemente fala também muito, né? Quem determina o valor é quem paga, né? Quem está lá consumindo o serviço na ponta final. Né? Não adianta eu falar para a operadora que é X, para o prestador de serviço. Quem vai me dizer qual o valor daquilo é o consumidor final. Né? Perfeito. Tá no mudo, Vinícius. Fantástico, Renato. Não tenho muito o que falar depois do Renato nesse sentido, mas eu tenho me interessado bastante pelo Based Healthcare e, enfim, contato com o professor Moacir Nobre, que é uma das pessoas que é da IBRAVES também, a doutora Márcia Macdiz, que é uma excelente profissional, enfim, que sabe muito desse assunto e que tem feito muito avanço na saúde suplementar com isso. Enfim, são uma das pessoas que me empolgaram a pensar mais nisso.
Essa questão é muito polêmica, muito antiga, e é um modelo, né, o modelo do Porter, que é um engenheiro mecânico de Princeton, que fez uma formação em economia, tem uma formação fantástica do ponto de vista de mercado, e que também migrou para a saúde, né? Enfim, trazendo novidades. Eu não tenho dúvida de que o modelo dele é um modelo fundamental, mas eu não quero deixar de lembrar que existem críticas a esse modelo, não no sentido de que ele não deve ser usado, não, mas que ele não pode ser usado como uma bala de prata, e ele próprio escreve isso no artigo dele, né, de 2013, junto com o Lee, para chamar a atenção disso. Quer dizer, não existe bala de prata para resolver a questão da saúde do ponto de vista do que é valor, né? Para vocês terem uma ideia, né, um grande avanço da ciência cognitiva, da psicologia cognitiva, né, que foi prêmio Nobel em 2002, de economia, que foi o Kahneman, né, que é aquele psicólogo israelense. A teoria da perspectiva, publicada em 79, o qual deu, né, no final das contas, o prêmio Nobel para ele, começou com a chamada teoria do valor, o que nós, humanos, pensamos de valor, tem a ver com utilidade. E a utilidade, essa questão do valor, no final das contas, chegou na medicina depois da teoria do risco, quer dizer, seja o que for, são esforços para tentar entender o que vale para uma pessoa e quanto se paga por isso, no final das contas. Então, é difícil falar de valor, mas é possível usando esta teoria, porque é a maneira de pensar e de explicar aquilo que você está fazendo, que é a teoria do Porter. E é bem interessante, porque todo mundo conhece os suecos, sabem como eles são, digamos assim, pessoas engajadas, né, mundo afora. E eles foram um dos primeiros a usar, eles que junto com o Porter, em 2012, no Karolinska, criaram o ICOM, né, que são os principais sintomas que devem ser procurados para que a gente possa, então, medir o resultado. São os primeiros a usar. Os holandeses, que são a grande referência do mundo, escutem isso, em atenção primária, do ponto de vista de contribuir para a importância de questões de valor na saúde, especificamente a atenção primária, e dor e lombalgia, são os holandeses. Né? Os ingleses, que são os mais famosos e antigos em atenção primária, enfim, estão ali, mas os americanos também. Mas os holandeses, estou falando disso porque são dos primeiros a usar o Value-Based Healthcare, com bastante resultado e se esforçando muito para dar um retorno para a sociedade. Eu acho que, enfim, tem muito que falar, precisa de pessoas como o Renato, que sabem lidar com isso melhor. Eu estou começando a aprender, sou um jardim da infância o assunto. Eu também, você acha? Eu também estou aprendendo, mas é interessante, porque deveria ser o óbvio, né? E em vários outros setores você tem isso, né? Setor têxtil, setor automobilístico, setor de eletrônicos, você tem isso, né? E aí tem essa questão, né? Esse dogma de trazer para a saúde essa relação comercial, né? Essa relação de consumo, e tem que existir também. A gente tem que evoluir nisso, né? E quem sabe, e não faz mal. Tenho certeza que os suecos não fazem certamente uma medicina pior por conta disso, né? Não fazem um cuidado pior por conta disso, né? Exatamente. Acho que o ponto principal especialmente começar, né? Porque se a gente tem um conceito, lógico que o conceito tem que ser debatido, tem que ser refletido a respeito disso. Acho que o Vinícius colocou bem esse aspecto. E quando a gente pensa em colocar isso na prática, obviamente existem pontos a serem melhorados, pontos que não estão 100%, mas isso não deve impedir de esse modelo, né, ou essa filosofia, vamos dizer assim, na prática ser colocado, porque acho que essa postagem aí do Renato essa semana falando do cliente, né, e o quanto tem o dogma dentro da área da saúde, realmente é uma coisa que chega a ser um absurdo, né? Não pode chamar de cliente porque é paciente, é uma outra relação, mas na verdade ele está consumindo um serviço. Acho que é um ponto bem importante nesse sentido. E, enfim, para a gente poder concluir, que a gente já passou um pouquinho do tempo, e ser justo aí também com todo mundo, a gente tem uma pergunta só, afinal, mais específica aqui relacionada à questão cirúrgica. Eu vou pedir para o Vinícius responder essa pergunta, né? Então, falando sobre esse perfil do paciente com dor ou com dor crônica, qual que é o paciente que tem um perfil e que a cirurgia talvez seja o melhor caminho, né? Para deixar claro aí para todo mundo que está assistindo. Para a dor, ótimo. Para a dor crônica relacionado à coluna vertebral, né? Digamos, a dor ciática provocada por uma hérnia de disco, sem nenhuma dúvida, aquela que mais se beneficia do tratamento cirúrgico, quando bem indicada. A grande questão estudada no mundo inteiro até hoje, com muita crítica, é quando
e como fazer a seleção desse paciente. Mas existem orientações para isso, para dor ciática. Seja o que for, o tratamento da dor ciática é clínico, funciona bem, tratamento com medicação, manter atividade, enfim, fisioterapia. A grande revolução do que nós estamos falando hoje, né, porque vocês estão aqui, quem me conhece sabe disso, é a fisioterapia. A fisioterapia fez toda a diferença na história da área da saúde, do ponto de vista do tratamento de dor crônica, musculoesquelética, e os brasileiros têm mostrado cada vez mais isso, o pessoal da Unicid, enfim, despontando no mundo aí. O que falta, na minha opinião, é um pouco mais de integração, um pouco menos de preconceito, porque tem médico que sabe cuidar também, e que sabe falar do assunto, e que entende, e que está interessado, porque existe um estigma também de que os médicos, e é verdade isso, porque muitos não sabem conduzir, porque não é fácil mesmo. Mas para a lombalgia, a mensagem, o tratamento é clínico, e a exceção, eu concordo com o Renato Walsh, eu sou colega, amigo do William, eu encaminho muito caso para ele. Eu só operei um caso com artrodese lombar de lombalgia. Eu acompanho esse caso até hoje porque não melhorou. Artrodese para lombalgia. Veja, um caso. E eu tenho 22 anos de formado, mais de 16 anos de neurocirurgia. Agora, tenho certeza que muito paciente desistiu de tratar comigo porque eu não tratei ele de forma cirúrgica. Eu não estou falando que está certo ou que está errado. Eu não fui suficientemente capaz de cuidar da dor dele. E ponto final. E acontece mesmo. E não é porque não é cirúrgico que não tem tratamento, tem muito tratamento. A questão é o que o médico tem de ferramenta para cuidar naquele momento. O que é importante, eu acho, é seguir as evidências que elas nos apontam exatamente como fazer e como chegar nessa decisão muito difícil de operar. Mas a mensagem que tem que ficar aqui numa live geral para cirurgia é: lombalgia é tratamento clínico. É a exceção da exceção da exceção 4 vezes. Exceção, fazer tratamento cirúrgico. O pessoal que estuda dor crônica, o professor Maurício Van Tuller, que eu tive pessoalmente falando com ele, enfim, já, enfim, o grupo deles, enfim, essa força-tarefa mundial de conduzir, fala que pelo menos 2 anos de tratamento clínico adequadamente bem feito para você pensar em tratamento cirúrgico da lombalgia. Vejam, 2 anos. Vejam, é claro que as pessoas são diferentes, as doenças são diferentes, as manifestações clínicas são diferentes, e as doenças de coluna, elas evoluem, e elas se modificam ao longo do tempo, mas isso é muito importante, né? E os médicos, eu não acho isso que fazem por assim alguma coisa que, enfim, é por desconhecimento. Veja, desconhecimento, não é falta de querer, porque boa vontade as pessoas têm. A questão é que às vezes falta informação. E também falta, na minha opinião, para finalizar, uma retaguarda que possa dar condições de você tratar não cirúrgico, mas ajudar. Esse é o ponto, porque às vezes o cara está no interior, não sabe o que fazer, ele opera, ele está tentando ajudar, ele é o único médico. Não estou falando que ele está fazendo certo ou errado, eu quero dizer que tudo é possível de discutir. O professor Manuel, toda reunião, fala assim: tudo depende. Tudo depende. E é exatamente isso, né? Uau, então, excelente aí, pessoal. Não é à toa que a gente convidou essas duas feras para conversar aqui sobre essa temática. A gente vê que, como startup, a gente sempre está buscando os early adopters, né? Aqueles primeiros adotantes das tecnologias, da inovação, e é sempre importante encontrar essas pessoas que têm similaridade no pensamento, mas que têm um pensamento crítico para, de fato, levar a saúde para um outro patamar. Então, para a gente, assim, é um prazer poder contar aí com a amizade e ter vocês como colegas de profissão e estar lidando com essas condições. Foi uma grande... me sinto muito honrado de poder estar nessa conversa aqui com vocês, ouvindo, aprendi bastante sobre vários aspectos. Vou rever essa live aí que vai estar disponível também no YouTube, para o pessoal aí poder divulgar. E, enfim, as considerações finais de vocês para a gente poder concluir com sucesso aí, mas obrigado. Paulo, por favor. O Paulo aqui acho que perguntou, né, como conseguir acessar esse entendimento das gestoras de saúde, né? Gestores de saúde. Paulo, acho que tem mais relação com essa última pergunta, né? É desfecho, né? Se você tem ali uma questão, né? Por exemplo, número de ressonâncias por quadros de lombalgia, né? Vamos analisar isso, cara. De onde está saindo, né? Vamos ver como que tá, quais são a indicação, vamos ver o resultado dessa ressonância, né? Como é que está, ou a trilha terapêutica desse cara que deu a ressonância positiva, né?
no final das contas, lá, ele vai conseguir voltar para a atividade dele ou para a parte funcional dele. Acho que a partir do momento que a gente conseguir mostrar cada vez mais melhores desfechos, aí a gente está mais munido contra operadoras ou contra diante das operadoras, né, na verdade, né, para a gente conseguir estabelecer, falar assim, olha, na minha clínica o tratamento de dor crônica de lombalgia crônica é o seguinte: o paciente vai passar, a consulta vai ser a primeira assim, depois vai ter multidisciplinar, tais e tais profissionais, depois a gente vai fazer uma reunião, vai discutir o caso em conjunto, né? Fazer uma abordagem multi de verdade, né? Não como a gente vê aí o médico, né? Geralmente o multi que se vende por aí é assim, o médico dizendo, olha, a FIS vai fazer isso, a psico vai fazer aquilo, a Nutri vai fazer aquilo. Não. Eu quero saber, o Guilherme, Físio, o que você acha do quadro? Me conta aí, vamos jogar, mesclar tudo aqui, os conhecimentos, e tirar espremer o que tem de melhor aqui para o paciente. E é assim que eu vou conseguir melhores desfechos na minha clínica, né? E aí oferecer esse valor para o paciente, né? Para a operadora. E aí com isso eu consigo comprovar. Perfeito. Quer complementar alguma coisa, Vinícius? Não, eu acho perfeita a pergunta. É de quem está na prática, skin the game. Aqui eu peguei até o livro. Exatamente. Eu adoro Nassim Nicholas Taleb, enfim. Mas eu estou tentando isso há 5 anos insistentemente. Eu tenho uma equipe multidisciplinar que cuida de dor crônica, com fisiatra, psiquiatra, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, e quase ninguém me ouve. Mas eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer quando eu tiver um pouco de cabelo preto, porque eu não desisto. Mas aí eu finalizaria isso. Primeiro, olha, muito obrigado, Guilherme, Alexandre e Everton. Vocês estão no caminho certo. Estou muito feliz de fazer parte disso. Gostei muito, Guilherme, de você ter me encontrado nessas lives da vida e ter me procurado. É por isso que eu estou aqui. Foi assim que eu conheci, porque eu assisti o Renato Walsh antes, porque por respeito a ele, por entender como ele pensa, tem tudo a ver. Fiquei muito mais feliz ainda de participar com ele aqui pessoalmente. Renato, é uma honra. Muito interessante. Eu acho que a empatia brilhou aqui dentro em muitos momentos, porque escutar você falar, enfim, do tratamento cirúrgico, tratamento da dor com medicação tem tudo a ver com a questão, enfim, de quem fez o curso de dor do HC, porque, enfim, dá para entender tudo. Mas, assim, as palavras finais, para mim, seriam as de sempre. Não é possível caminhar na saúde hoje sem colaboração. Nós temos que colaborar um com o outro, ponto final, porque não é fácil conduzir as coisas, ainda mais coisas mais inovadoras para o Brasil, porque isso é muito comum no mundo afora, como isso. Persistência, não tem como não persistir, porque vai dar errado muita coisa. Coragem para continuar seguindo e não seguir o caminho de todos que já triaram algum tipo de caminho que a gente não concorde. E aprendizado, porque a gente está aqui para aprender toda hora, e sem demagogia, a gente está aqui para aprender de verdade, sem perceber a gente está aprendendo. Isso é muito importante. Eu tenho fé que isso vai acontecer, porque a transparência está ficando cada vez maior, por condições da própria humanidade, a pandemia nos disse isso. Então, muito obrigado, é uma honra, espero vê-los em outra live, Renato e IS4, a gente está por aí. Muito obrigado. Renato. Obrigado aí também, pessoal, Guilherme, Everton, o Ale, pelo convite, né, mais uma vez. Contem sempre comigo. Acho que a gente deu match aí logo de cara nas primeiras conversas que a gente teve e parcerias aí múltiplas vão aparecer. Vinícius, cara, a honra é minha estar diante aí de um cara brilhante aí dentro da neurocirurgia e contar, né, com isso, cada macaco no seu galho, mas todos da mesma tribo, né? Então, vamos fazer, cada um fazendo o seu bem feito. Acho que esse o problema não é o cirurgião operar, né? Não é isso, né? Mas o paciente chegar lá de uma forma adequada, né? E receber o tratamento adequado, né? E segmento adequado. Isso que é o mais difícil, né? E a minha palavra final é multidisciplinaridade, cara. Acho que a gente não consegue caminhar nas trilhas da saúde se não for multidisciplinar. Não só para dor crônica, né? Para várias questões
mas é sempre o olhar multi, né? Eu tive a sorte, assim, de ter, na minha formação como médico de família, excelentes profissionais de outras áreas, né? Então, físio, nutri, psico, cara, que hoje são pessoas, somos amigos, né? Mas que participaram muito da minha formação e que puderam me trazer essa percepção, né, de valor, aí o quanto que se ganha com um atendimento multidisciplinar. É isso aí. Boa noite para todo mundo. Excelente. Muito obrigado aí a todos que estão ouvindo a gente também. Deixar uma palavra final que a gente precisa, de fato, nos unir, né? Encontrar essas pessoas, essas mentes brilhantes e que pensam num caminho muito parecido e sermos protagonistas nisso, né? De botar isso na prática, porque só depende da gente conseguir atingir essa nossa meta aí para os nossos pacientes, para nossas famílias, nosso país. E, enfim, é um prazer ter vocês. Vamos em busca aí de uma jornada encantadora e extraordinária para os nossos pacientes. Um abração, boa noite a todos. Valeu, pessoal.